a entrevista com o técnico Roger Sacão. Vamos dar início à coletiva com o Marcelo Fernandes. Vamos ouvir o técnico do Barcelos. Boa noite, Marcelo Fernandes. Como você avalia esse empate fora de casa e a atuação do Guarani diante do Londrina? Primeiramente, boa noite a todos, né? Sabíamos que era um jogo muito difícil aqui, né? Em seus domínios, ainda mais tiraram o jogo do Café, trouxeram para cá um campo mais reduzido, né? Torcida perto, sabíamos da força que o Londrina tem aqui dentro, né? E a equipe vem muito bem, né? Eu não gostei do começo do jogo, a nossa equipe não entrou focada como tinha que entrar. Os 20 primeiros minutos foram muito difíceis, nosso goleiro salvou uma bola logo de cara. Seria um lance, com certeza poderia complicar o resto do jogo, mas depois acertamos, a equipe se postou bem, acertou a marcação, porque o meia dele estava jogando perto do centroavante e causou essa dúvida na gente no começo. A partir dos 20 minutos a equipe se portou melhor. E sabíamos que tínhamos que saber sofrer aqui e tentar conquistar uma vitória através de uma bola, principalmente pelo Emerson e Cicinho, né, que são os nossos dois escapes, né, que são bem ofensivos. Mas o campo também não ajudou muito. O campo hoje, acho que o jogo, se fosse um campo melhor, o jogo seria mais técnico, entendeu? Foi um jogo mais aceso em virtude do campo, mas não tenho o que reclamar não. Ponto importante, contra uma grande equipe aqui. A Série C é muito difícil. Saímos para jogar já o nosso terceiro jogo fora e de 9 pontos conseguimos 5 e continuamos a nossa batalha. Tem muita coisa ainda para a gente fazer e tem muito campeonato pela frente. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Realmente é esse campeonato que você vem após a chegada do Guarani, o Guarani mudou totalmente o que via no início da competição e hoje uma vitória que poderia colocar até entre o G8. Não aconteceu, mas um ponto de casa. O que tem sido o diferencial desse seu trabalho que o Guarani vem melhorando tanto na competição? Eu acho que, assim, com a nossa chegada, o grupo estava muito cabisbaixo, né? Por 3 derrotas no início da competição, nós chegamos aqui com 0 pontos, né? E a gente procurou colocar na cabeça que nosso time é muito bom time, sabe? Tem jogadores de valores, a direção, o Rômulo, o Farney e o Elano fizeram grandes contratações aí após o 5º jogo que a gente estava, a equipe ficou mais forte, mais robusta. O que a gente colocou principalmente na cabeça do jogador é eles entenderem a competição que a gente está disputando. Não adianta jogador jogou no Grêmio, jogou no São Paulo, jogou aqui, querer jogar a terceira divisão igual, não vai jogar. Terceira divisão é um campeonato diferente, é um campeonato de 20 clubes, é um turno só, então a gente tem que saber jogar. E acho que isso foi o ponto fundamental, né? Que os jogadores entenderam isso e logicamente a gente fazendo o esquema tático em cima do adversário. Nossa equipe se porta muito bem com 3 zagueiros, mas não 3 zagueiros de origem, né? Hoje pela primeira vez eu coloquei o Alisson, né, do lado esquerdo, e depois com a entrada que ele colocou, o Roger colocou o ponta rápido aqui, eu já pus logo o Sarará ali, que o Sarará também faz muito bem esse terceiro zagueiro, tem uma saída boa de bola. E acho que é isso que valeu. Eu acho que os jogadores estão entendendo aquilo que a gente está jogando. Estamos numa sequência muito boa, né? E é continuar isso, trabalhando, pezinho no chão. Guarani é grande, Guarani é forte, e agora o próximo jogo em casa, que a nossa torcida compareça, vai ser muito importante, ela está nos dando muita força para que a gente consiga os pontos necessários para a classificação. Marcelo, o Guarani chega ao 6º jogo sem perder, né, uma sequência diferente, e os jogadores falaram ao final da partida e também falaram mais do jogo da questão da força mental. A Série C é um campeonato diferente pelas questões que o senhor já falou, mas essa força mental, o Guarani chega agora à metade do campeonato se aproximando do G8. Então, esse ponto fora de casa contra o Londrina, qual que é o peso dele que ele tem para a sequência da competição? Porque vocês pegaram um time que hoje poderia até ter terminado a rodada da Copa líder, né, se não fosse a vitória do Caxias, e vocês jogaram bem, tiveram chances e até tiveram a oportunidade para ganhar. Então, essa força mental e essa questão tática que você coloca, sim, qual que é o segredo, qual que é o diferencial que o Guarani está mostrando que se reinventou durante o campeonato e hoje fica numa condição de 6 jogos sem perder? O diferencial que eu falo mental é nós entendemos, como eu acabei de falar, em relação ao campeonato, como você acabou de falar, o campeonato difícil que é a Série C. E o lado mental também é a gente entender que a gente está num grande clube, um clube que é campeão brasileiro, um clube que tem a torcida maravilhosa, que tem um staff muito bom, sabe? A estrutura do Guarani não é para estar nessa divisão. Mas não adianta a gente achar isso e querer jogar o Guarani de 78. Não vai jogar. A gente tem que entender a competição. Então acho que o mental dos jogadores nesse sentido é exatamente esse. Eles estão sendo humildes, estão sendo perseverantes naquilo que a gente pede, e eles sabem que para a gente chegar em algum lugar, eu falo isso todo dia, lá antes de jogo e depois, se a gente duelar junto com o adversário, em todas as jogadas, duelo aéreo, duelo por baixo,
intensidade no jogo, vai ser difícil a gente perder qualquer jogo. Porque na hora que sobrar no nosso pé, nós temos qualidade técnica, aí sim, o jogador que jogou em outra divisão vai sobressair na reta final. Mas se não tiver essa intensidade que eles estão tendo, já desde o primeiro jogo, independente da derrota que a gente teve para o São Bernardo nós perdemos o jogo em casa, com um jogador a menos, e o São Bernardo colocou linha de 5 no final do jogo para não tomar um gol de empate, nós ainda colocamos uma bola na trave. Então é isso que eu peço a eles, só tenho a agradecer com esse grupo que está lá dentro, são um grupo de profissionais exemplares, que querem muito colocar o Guarani no seu devido lugar, mas todos também sabem que não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, faltam agora 8 jogos, entendeu? Dificílimos jogos que quem está para classificar está lutando, quem está lá embaixo também não quer ficar, então é importante esse mental deles continuar forte para que a gente consiga o nosso objetivo. Boa noite, Marcelo. O Guarani agora sustenta um retrospecto de 4 jogos sem perder. Para a equipe do Londrina são apenas dados que o torcedor se agarra, mas até aproveitando essa questão da condição mental, porque a gente viu no final do jogo muita briga generalizada, tanto do técnico do Londrina, enfim, membros da comissão técnica, queria até que você comentasse um pouquinho quanto a isso, e também sobre o pré-jogo, porque qual foi o papo dos bastidores de preparação para esse confronto com o equipe do Londrina? O Guarani que vem em um retrospecto não tão positivo fora de casa no quesito de vitórias, mas vem conquistando empates. Então, qual foi o papo pré-jogo e no pós-jogo? Deu resultado? Era isso que você esperava? Você sentiu o Guarani superior no final da partida? Não, eu posso garantir para você que a semana toda foi em cima do trabalho contra uma grande equipe, dificílima, treinada por um grande treinador que é o Roger, entendeu? Mas nós viemos aqui para ganhar o jogo, nós não viemos aqui para empatar. Logicamente a gente vai ter que saber sofrer, as coisas acontecem, estamos jogando por fora contra uma grande equipe. Acho que a equipe se portou bem. Os 20 primeiros minutos, vou falar para você que era para ter decidido o jogo contra nós. A equipe não entrou ligada como tinha que entrar. Isso tem que ser falado também, né? Mas a equipe se portou muito bem. No segundo tempo, com as trocas, a equipe evoluiu também, perdemos chance. Viemos aqui para ganhar o jogo. Isso foi o mental que nós colocamos nos bastidores a semana inteira e viemos aqui para conquistar a vitória. Não deu a vitória, levamos um ponto que com certeza é importante lá na frente. E quanto à briga ali, ali é do jogo, não tem muita coisa, é todo mundo querendo ganhar jogo. Acho que o importante é que acabou o jogo todo mundo bem e vida que segue. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Queria te perguntar mais sobre o segundo tempo mesmo, né? Que o jogo foi outro, né? O melhor no primeiro tempo. Você mudou alguma coisa, você falou alguma coisa no intervalo para a equipe, para aproveitar mais a jogada aérea, não vou gostar de escanteio. Qual que foi essa virada de chave aí? O Guarani dominar mais o segundo tempo? Não, e engraçado isso, é uma boa pergunta, porque o nosso primeiro tempo não foi aquilo que trabalhamos e que a equipe está acostumada a fazer. Eu volto a dizer, o meia do Londrina ia perto do centroavante ali do Cairus, né? E surgiu alguma dúvida. E foi nisso que a gente acertou nos 20 primeiros minutos e no intervalo do jogo a gente procurou intensificar isso, tanto que a gente não mudou ninguém. Voltamos bem para o segundo tempo, mas uma coisa que eu falei para eles lá dentro, que eles também entendem e falaram que realmente é verdade, como começamos o segundo tempo bem, tomamos o gol, uma jogada que o Wallace fica com a bola no meio do pé, ninguém fica no... A gente sempre fala de alguém que está no pé, né? Ele consegue chutar a bola e ir para fora, mas o rapaz segurou, fez um giro bonito, fez o gol. Depois disso, a equipe aflorou, quis ir para cima, fez de tudo, perdeu chance numa bola parada, que também já vem atrás desse gol de bola parada já faz um tempo. Eu acho que está de parabéns o Rafael, não só ele, como todos os atletas. Jogo difícil, conseguimos um empate, mas o que mudou foi isso, é a atenção na marcação, pois a gente sabia que era jogo de detalhes. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Tem treinador que diz que não existe justiça no placar, né? Você acha que o placar foi justo? O André entrou ali dominando os primeiros minutos, você citou que o André salvou uma das bolas, 2 primeiras ali com 10 minutos de jogo. E depois o Guarani conseguiu controlar a parte do primeiro tempo e do segundo tempo também. Você achou o placar justo? Não, assim, eu tenho que falar a verdade do que aconteceu, né? No começo do jogo realmente não estávamos atentos, sofremos 2 lances perigosos, né? E a equipe depois daí foi o que você falou, controlou o jogo, soube jogar. No segundo tempo a equipe voltou melhor, também teve algumas oportunidades e conseguiu o seu gol. Eu volto a dizer, eu vim aqui para ganhar um jogo. Posso deixar, a gente não treina nunca para empatar, mas devido às circunstâncias, ao campo, a tudo que o futebol técnico precisa, eu acho que por tudo que aconteceu, acho que o empate foi justo, porque a equipe do Guarani foi valente, a equipe do Guarani teve muito brilho, encarou um grande adversário e jogou de igual para igual. Acho que o placar foi justo, sim. Valeu?